Oi, oi! Vamos lá, pessoal. Estou aqui com o meu cenário, a minha mala, o meu povo maravilhoso, a nossa mala. Alô, alô, gratidão, não sei se dá para ver assim. Eu não enxergo nada, quem é que entra, não enxergo coisa alguma. Eu estou longe assim da máquina para não ficar sem cabeça. Que o Matheus Macedo, na última live som, disse que eu estava sem cabeça. Eu fiquei muito chocada, fiquei muito ocupada. E agora eu estou assim, numa distância abissal. Bom dia, bom dia. Vamos ver se a Isabel. Se a Isabel, se é minha coaching. Minha coaching. Se ela já entrou aí. Não. Bom dia, bom dia. Pessoal, bota coraçãozinho aí pro Insta gostar de nós. Bom dia, bom dia. Isabel, onde tá você? Isabel. Alô. Nada de Isabel. Muito bem. Bom dia, Cissa. Bom dia, Carol. Bom dia, Lu. Que saudade. Neila, Keka, Cissa. Vamos lá, onde está a Isabel? Mônica, cara do céu, isso aqui, a pessoa fica com o pescoço. Vamos chamar a Isabel. Gente, consigo não. Isabel. Isabel. Bom dia, gurizada. Isabel Silveira, onde está você? Aqui. Dando Isabel Silveira. M. Ferge. Hoje a gente vai escutar. Onde é que está a Oi, Isabel? tá Oi, me Bel. ouvindo? Tô te Oi, ouvindo, mas não tô te vendo, Bel. não tá me vendo? Eu tô te Não. vendo. Tá bem, que ótimo. Então tá. Aguardando Isabel Silveira, que diz que eu não estou vendo você. Tá bem. É uma coisa incrível. A pessoa precisa muita Tu, humildade para tu conviver com as pre- máquinas. Ô, Cris, tu precisa. A tua cabeça tá toda cortada. Aí, agora sim. E agora eu vou andar de joelho, porque, enfim, tá bem, Bel. Tu tá me vendo? Tô te vendo, tô te vendo. Tá. E alguém pode dizer se tá vendo nós duas? A Cubas acabou de dizer que tá vendo nós duas. Tá bem, então. Agora acho que vai entrar. Entrou, Isabel! Entrou! Ah, Muito bom! Então, pessoal, essa é a Isabel Silveira, minha coach, que tem testado toda a paciência dela comigo. E nós temos feito uma linda jornada para mim. E, enfim, a Bel chegou aqui faz 4 anos. Bel, te apresento um pouquinho. Eu trouxe uma mamadeira aqui para mim, que está um frio de arranhar cuspo aqui. Eu estou no corredor aqui, porque é o lugar que aparentemente é a melhor internet. Então, Bel, como é agora que. eu me dei conta que eu não peguei meu fone e não sei se o pessoal tá me ouvindo bem. Eu não Então, estou te ouvindo. tá me Eu estou ouvindo te ouvindo bem? super bem. Ah, então Bel, tá. olha só. Oi. Não, agora eu fiquei muito nervosa, assim, porque normalmente tu tá aí atrás da máquina me apoiando, então agora eu estou sozinha. Não, a Cubas está aí. A Cuba Cubas, está aqui. o problema é que eu não enxergo as letras ali. Tá ótimo, alguém disse que tá ótimo. Fiquei tão assim, acelerada que esqueci da nossa respiração e eu vou puxar uma cartinha, daí a gente começa, Ah, tá? Então, vamos vamos lá, lá. gurizada. Centraliza aí a respiração, respira profundamente.
Inspira e expira, concentra mais na expiração. Vê as respirações completas. Abrindo os olhos. O Rodrigo se encontrou comigo no corredor. Eu falei, Mar, silêncio! Eu vou fazer a live! E aí ele falou assim, ele subiu e falou assim, tu tá agitada? E eu falei, não! Eu hoje vou fazer live com a Isabel! Eu não estou agitada! Então, ó, nosso momento médio fake, que as cartas estão marcadas, mas as suas cartas não estão marcadas. E a Isabel foi responsável pela escolha e confecção das cartas, junto com a Durga e com a Nadir. Então, as cartinhas são excertos desse material aqui, que está sendo confeccionado para e-book. E também aproveitando para lembrar você de ir lá no início do nosso Insta e baixar A Vida Como Ela É, para cada um de nós. Se você sentir no coração de nos apoiar, a minha Denise. Aí, Bel, muito bem. Muito bem. E foi o primeiro livro que eu e a minha irmã escrevemos. E ele está, então, para você baixar. E se você sentir no coração de apoiar as duas instituições que nós duas trabalhamos, que é a Aldeia da Fraternidade, Porto Alegre, e a Casa. Então, ótimo. Parei que a Cuba está falando uma coisa. Cartas são trechos do livreto. Tá. Então, vamos lá. Diz assim. Investigar quem em nós se revela. Investigar quem em nós se revela frente aos fatos possibilita o autoconhecimento e as escolhas de ações curativas que nos aproximarão de nossos propósitos. A pergunta para você, Isabel, que não quer calar, a Isabel veio falar sobre resistência às mudanças. Eu não sei se ela veio falar sobre as minhas resistências à mudança para a excelência do seu trabalho de coaching, ou se ela também vai dar uma palhinha sobre as dela. Você identifica uma investigação que fez e que o levou a ações curativas, aproximando-a dos seus propósitos? Bel, você identifica uma investigação que fez e que a levou a ações curativas, aproximando-as dos seus propósitos? Pessoal, atola o dedo aí no coraçãozinho, que é pro Insta gostar de nós e chamar os amigos. E aí, Bel? Muitas. Como eu tenho informações privilegiadas, eu já sei qual é a cartinha. Então eu fiquei, quando eu peguei essa carta e vi que ela coincidiu com a live que eu estou aqui hoje. Então eu sou Isabel Silveira, venho de uma caminhada de vida de empresa, de empreendedorismo, do turismo, de gestão de empresas, gestão empresarial. E há uns 8 anos eu comecei essa caminhada do autoconhecimento. E comecei essa caminhada porque eu percebi que eu necessitava de muito autoconhecimento para dar conta das mudanças que estavam acontecendo na minha vida. E mudanças que não eram coisas que eu estava querendo que acontecessem. As mudanças foram chegando. E eu percebi que para dar conta delas, a minha caixinha de ferramentas não conseguia, eu não encontrava na minha caixinha de ferramentas as ferramentas necessárias para as avalanches, digamos assim, que estavam chegando na minha vida. E aí, com isso, eu comecei a ler muitos livros, a buscar muitos cursos, algumas formações, e até que eu fiz um curso em 2015, que foi o Programa Germinar, e que tem como base a antroposofia, e hoje eu sou facilitadora desse programa também, e foi quando eu conheci a Cris. E aí a gente se conheceu, esses dias eu até postei uma foto
E a gente tem uma passagem de gongo lá no Germinar. E a Cris foi a que me passou o gongo. E foi, eu achei muito significativo aquilo, assim, de me dar conta, eu não me lembrava daquilo. E é por muitas vezes, assim, eu recebo o gongo da Cris, né? Então, O gongo é o marcador, né? O marcador do tempo, né? uhum, E eu estava precisando, já estava querendo alguém que viesse alavancar o espaço Bororó, uma perspectiva de que a gente fosse mais para o mundo e se abrisse mais, né? E aí eu e a Durga tivemos a mesma ideia de convidar a Bel para assim, para olhar para ela, né? A gente achou que eu e a Durga fizemos essa formação juntas. E quando terminou, a gente se olhou assim. Não me lembro exatamente como é que foi, mas eu sei que eu disse para a Durga que eu estava precisando de alguém aqui no espaço. E aí a Durga pensou na Bel e eu também tinha pensado. E aí foi muito bacana, porque eu telefonei para a Bel no sábado, domingo de manhã, para convidar a Bel para ir na Feira do Livro. E quando eu entrei no carro da Isabel, tinha uma catinga de cigarro. Eu pensei assim, ah, que pena, não vai dar, né? Não vai dar, porque eu não vou conseguir conviver com uma moça tão linda, tão inteligente, tão querida e tão fedida de cigarro. E aí eu disse para a Isabel, eu disse, olha, eu tenho uma coisa bem chata para te dizer e tal, mas eu acho que essa nossa amizade aqui não vai muito adiante, porque fuma e enfim, assim perto não dá. E eu me lembro que, não me lembro exatamente como é que foi, e no próximo encontro eu perguntei para ti, né, Bel, como é que estava a coisa do cigarro, e a Bel falou, eu tinha parado de fumar. E foi. aí eu não vou dizer que eu me apaixonei, porque eu me apaixono, mas eu não gosto. Fique registrado, eu não gosto. Eu gosto de amar direto. Coisa de paixão não é comigo. A paixão escraviza, gente. A paixão cega, gente. A paixão eu não durmo, não como, eu fico toda errada. Então, a paixão não é uma boa instrução. Embora eu me apaixone. Agora, mais recentemente, eu me apaixonei por pé de moça. É um inferno. O Rodrigo já me deu 5 tabletes e eu olho para eles, eu escondo eles. E outro dia eu pensei assim: eu escondi eles, eu não sei onde eu escondi. Porque senão eu como tudo apaixonadamente. Então, o meu caso é um caso de amor com a Isabel. E aí, Bel, eu tenho te apresentado como minha coaching. E, e quando a Bel chegou aqui, a Bel fez um diagnóstico muito grave. A Bel disse que ela sentia que os livros estavam aprisionados, tem um pouco de vontade de chorar, aprisionados dentro dos muros da Bororó. E eu disse para a Bel, então tá, então bota os livros na rua, né? E a Bel começou um movimento a Bel muito disciplinada, né? A Bel é um navio quebra-gelo, assim. Sabe como é que funciona o navio quebra-gelo? Bota o combustível nos motores de trás, aí o navio embica, engata a primeira, o navio anda, e aí bota o combustível nos tanques da frente, e o navio faz assim, pá, e quebra o gelo. E aí ele anda um pouco, e ele vai assim, pá, e quebra o gelo. Então, é uma coisa, uma cena insólita, eu adoro troço de barco. Quando a gente olha naquele meio que só tem neve e tem um navio, a gente fala, como é que esse cara chegou aí? Então, essa é a Isabel. Ela chegou aqui há 4 anos e agora a gente abriu o Bororó Online, né? O Bororó Educação Online. E por muitas contingências, nós fechamos o coworking por conta do coronavírus, e aí eu me dei conta de uma série de coisas que a gente pode ir explorando. Mas, fundamentalmente, a Bel tem operado um lugar de coaching para mim, no meu movimento profissional, e ela tem encontrado muitas resistências, né, em mim e, obviamente, nela. Então, Bel, eu gostaria que tu selecionasse esse ponto de resistência à mudança na tua experiência profissional
comigo ou com outros clientes teus? Então, quando eu peguei essa cartinha sobre a pergunta que você identifica uma investigação que fez que o levou a ações curativas, aproximando-os dos seus propósitos, eu lembrei de um grupo quando eu cheguei na Bororó há 4 anos, eu comecei a fazer os grupos com a Cris e, e eu sempre tive muita assim dificuldade de expor os meus sentimentos e de expor as minhas o meu mundo interno, né? E, e os grupos, no início, eu tinha um pouco assim de resistência olhando para os grupos, dizendo como assim eu vou falar de mim, vou falar das minhas coisas para esse monte de gente aqui, né? Então eu fui chegando devagarinho e começou um processo muito lindo, porque aí ao escutar o outro, eu me escutava e aí eu aprendia sobre mim, encontrava coisas em mim. E aí depois de um ano, eu acho que eu estava fazendo grupo, teve um amiguinho especial assim no grupo que me ofereceu um dia que eu era muito braba. E aí, essa foi uma investigação que foi uma investigação, uma virada assim, para ações curativas na minha vida, para essas resistências, né? Então, que é eu me dar conta das minhas contrariedades. Então, eu sempre, eu cresci assim, eu fui me organizando assim, com muitas resistências e muitas contrariedades. Então, quando eu me dei conta, tinha um bicho muito brabo dentro de mim, né? E que eu tinha muita dificuldade de acolher esse bicho brabo e de deixar ele sair, porque quando ele sai, causa um estrago, né? Então, sempre contendo muito esse bicho, só que ao eu não informar para as pessoas que sim, eu tenho essa versão dentro de mim, isso impedia que eu fizesse ligações com as pessoas, que eu fizesse comunicação com as pessoas de um lugar honesto, de um lugar vulnerável, né? Então, eu tinha muita dificuldade de me colocar na cena, e não que eu ainda não tenha, tenho sim, por muitas vezes, mas hoje, assim, muito menos, né? Mas de oferecer o que não tá bom, o que tá me incomodando, e de informar para o outro que não tá legal para mim, né? Porque tem uma questão que era muito engraçada, então, assim, eu fico brava, a minha cara fica brava, eu fico toda espivitada, assim, e só que o outro tá vendo que eu tô brava, né? Então, assim, é muito lindo, porque assim, eu tô tentando esconder uma coisa que o outro tá vendo, que tá posto. Então, assim, esse foi o meu maior aprendizado, assim, de me dar conta que ao tentar esconder fica pior, né? O Rodrigo, eu faço posto que o Rodrigo seja o próximo coach da Bel. O Rodrigo cultiva os cogumelos terras altas, né? E eu tenho muita vontade, assim, de que ele desfrute. Agora a Bel vai começar, nós estamos escrevendo o GAI, né, o Guia de Alfabetização Emocional, junto com a Cubas e a Bel e o Rodrigo. E o Rodrigo falou assim para mim, nossa, como esse troço de escrever e olhar para esses textos, eu tô assim, tô mexidíssimo, eu tô num colapso e eu vou ter aula com a Bel do método. Agora é forte isso, porque essa moça, ela é outra pessoa. Quando eu cheguei aqui há um ano, ela era bem diferente, né? E é muito legal, assim, porque essas versões, né, das nossas, né, versões calidoscópicas, né, a Doris falou aqui, como diria Serres, como anjos, agora eles podem partir e voar, e viva a era digital, e viva o virtual,
E viva as tecnologias de libertação e tchau aprisionamentos territorialistas nesses muros. É isso aí, Doris. E a Doris é um anjo, assim, que ela veio lá de uma aula que eu dei no Vida Veda, e ela diz, sim, Cubas, é isso mesmo, a potência de nos estender. Recebi a Cris e a Denise aqui em casa com a delícia de livros delas, que analogicamente, neste momento, talvez não me fosse possível. E a Doris é esse anjo que cruzou aí o nosso caminho, nos alcançando tecnologias de educação, de pedagogia, um monte de referência. E aí, quando a Bel falou da brabeza, eu pensei que a gente tem, né, os nossos personagens, e é muito bonito porque esse coleguinha que falou para a Bel, ele é psiquiatra, e ele é uma pessoa que estamos juntos há 20 anos. E aí ele falou, e eu falei assim, graças a Deus, mais alguém falou para ela, porque a pessoa tem muitas versões, mas se a pessoa não reconhece, aquilo fica perdido. Então, a brabeza, e a Bel falou, quando a Bel bota a brabeza para fora, isso causa algum estrago. E eu vou dizer, vírgula, ou não. Porque colocar e manter a brabeza dentro causa muito estrago. Uma coisa, eu não estou dizendo para as pessoas saírem aí chutando as canelas dos outros, não é isso. A questão é que, primeiro, reconhecer o que sentimos, quem somos, o que sabemos, é fundamental para que a gente possa transformar isso. Então, tem muitas doenças autoimunes, doenças de desequilíbrios, que acontecem exatamente porque a pessoa guarda essa acidez dentro dela. Primeiro, que ela nem sabe que ela tem. Segundo, como é que vai tratar, diria Freud, um inimigo ausente? Não tem jeito. Então, é fundamental que a pessoa olhe para dentro de si e reconheça que quero ver se eu tiro aquela estufa dali. E reconheça que esses estados afetivos, essas afecções, essas emoções, elas fazem parte da vida. E a raiva é um afeto fundamental para a autodefesa. Então não tem essa, não tem essa. Bel, quero te ouvir um pouco assim, numa confissão. Tem no YouTube Confissões de uma Psicanalista de 1000 anos atrás, minha. E agora, então, eu vou te convidar a uma confissão tua a respeito de como tem sido para ti lidar contigo, obviamente, no encontro comigo, com as minhas resistências. Como tem sido para ti, na condição de coach, lidar comigo nas minhas resistências? Pergunta de quinta série, sabe? Quinta série. A criança vem feliz da vida, o professor, tipo a extensão da casa. Chega na quinta série, um monte de professora, correria, a criança fica... Pergunta de quinta série, Isabel. Então, quando eu cheguei na Bororói, quando eu comecei a trabalhar com a Cris, no início foi por muitas vezes era muito constrangedor para mim, porque a Cris, tu, né, Cris, que eu tô falando, a Cris, mas é uma pessoa totalmente aberta, traz o tempo todo a verdade sobre ela, né? O tempo todo traz essa verdade sobre ti, traz essa vulnerabilidade, coloca as coisas na mesa, nada fica embaixo do tapete, né? Então, lidar com essa pessoa tão autêntica e tão inaugural, para mim foi um grande desafio, né? Porque eu tinha muitas coisas guardadas em mim, né? Tinha muitas resistências guardadas em mim.
E à medida que a gente foi trabalhando e que a gente foi construindo coisas, eu fui eu fui conseguindo fazer esse reconhecimento também das tuas resistências, né? Ao perceber que algumas coisas precisavam, seria bom que mudassem, né? E que para que elas pudessem ir mais longe, para que elas se transformassem, era necessário ultrapassar barreiras, era necessário buscar novos ares, novas ferramentas, novos saberes também, né? Então, eu fui te acompanhando principalmente a se abrir para algo que para ti, quando eu te conheci, tinha muita resistência, que era principalmente a espiritualidade, né? Então, ao perceber que com esse tempo a gente foi construindo isso e que tu foi te apropriando mais disso em ti, porque sim, quem escreveu os livros que tu escreveu é uma pessoa totalmente conectada com a espiritualidade, né? E esse te abrir para a espiritualidade, te abrir para esse acaso, isso foi trazendo para tua fala, foi trazendo para o encontro com o outro, foi trazendo para o teu trabalho, para o nosso trabalho, um, um lugar mais leve, né? Mais, mais gostoso, que foi aproximando mais, né? Então, quando eu cheguei eu trazia muito assim para Cris Cris, os livros são maravilhosos, uma delícia os livros. Só que tem uma linguagem que me exige muito esforço muitas vezes para ler, né? E então, às vezes, pode ser que isso afaste algumas pessoas, porque as pessoas, ao pegarem o livro, não conseguirem ler e precisarem fazer muito esforço, isso pode afastar. Então, a gente precisa encontrar um lugar de aproximação, se a gente quer levar a educação emocional, se a gente quer que cada vez mais pessoas se aproximem da gente, a gente precisa conversar com as pessoas de um lugar mais simples, porque esse é o nosso desejo, né? Então, o meu desejo também é a educação emocional, no sentido de que somente eu, Isabel, me educando emocionalmente e olhando para isso, eu consegui dar conta das mudanças que foram acontecendo na minha vida e ficando mais leve, porque ao abrir mão das minhas contrariedades e das minhas resistências, ai, fui tirando pesos, assim, fui largando da minha mochila e das minhas costas coisas que não eram mais necessárias na minha vida, né? E ter esse lugar, assim, de leveza, de tranquilidade e de abertura, né? É tão mais. Por muitas vezes é constrangedor no sentido de que as pessoas, a Cris, tu com facilidade chora, né, Cris? As pessoas aqui nas lives veem a Cris chorando. E eu venho percebendo o quanto eu também hoje em dia tenho uma facilidade para chorar. Quando eu cheguei na Bororó, eu não tinha essa facilidade, assim, não tinha isso, não tinha esse gelo descongelado, né? Por mais que eu fizesse já terapia há muitos anos e viesse num trabalho assim comigo, eu ainda tinha muita dificuldade de expor, né, o meu choro, de chorar, de descongelar. E hoje, quando eu estou aqui e eu olho para a Cris e olho para nós aqui hoje nessa live, me vem essa vontade assim de chorar, de trazer essa verdade, né? Porque
É tão bom quando a gente, Aproveita, Bel! é tão bom quando a gente pode oferecer a nossa verdade. E as pessoas, assim, aí eu falo por mim, assim, porque por muitas vezes eu via, eu me constrangia com a verdade do outro, com a sensibilidade com o outro, com a naturalidade do outro. Então, a pessoa é chorona, a pessoa é isso, a pessoa é mimimi, a pessoa e tinha uma grande dificuldade de acolher o outro na sua versão, na sua verdade, né? Então, esse livro, quando eu li, quando eu trouxe essa forma de trazer essa nova linguagem, da gente olhar para isso bastante, né? Olhar para isso, para que os livros saiam dos muros da Bororó, para que essa propriedade intelectual alcance muitas pessoas, tem muito a ver também com o encontro com esse livro, que é o A Vida, que está aí de forma gratuita e que foi uma guerrilha minha, assim, de colocar esse livro de forma gratuita para que as pessoas se aproximem desses conceitos. E tem muito a ver com o início do livro, que eu vou ler um trechinho e aí que quando eu li, quando eu começo a ler aqui, eu começo a me emocionar para trazer que, que é assim, estamos sempre no início, né? O tempo do presente é tempo de início. Tudo que está acontecendo é início. E o próximo momento será início também. Todo humano é início, inauguração e atemporalidade. Este capítulo é sobre o humano que se movimenta incessantemente em nós, ergueira-se dos ramos de nossos sonhos e desejos, desce por nossos troncos e membros e mescla-se com as outras florestas de todos e de cada um de nós. Assim, para início de conversa, convidamos que você ouça na sua voz as palavras que vai ler com sua alma. São histórias muito simples que começam assim. E isso é de uma lindeza e de uma inaugural a gente perceber que a vida, a todo momento, ela é tempo de início, né? Quando começou a quarentena e aí muitas pessoas se viam assim com muita dificuldade de se manter em quarentena ou de atravessar esse momento do acaso, de serem atravessadas por algo totalmente incontrolável. Eu olhei para mim e disse, mas o que está acontecendo comigo que eu não estou assim tão desesperada com a quarentena, né? O que houve, né? E aí eu me dei conta, eu comentei com a Cris, me dei conta que eu tô nesse processo há muito tempo, né? Sendo atravessada por muitas coisas diferentes e isso vai trazendo essa musculatura emocional de abrir mão desse controle que não existe, que não temos, né? E de acolher o que vem desse lugar sem resistência, né? Então, assim, é necessário a gente ter uma certa resistência para dar conta do que está vindo, né? Então, como um violão, a corda ela não pode nem estar muito esticada e nem muito solta, precisa ter uma tensão, né? Que é assim, o soldado ralo se apresentando. Então, tem gente aqui e vem que estou com as rédeas aqui na minha mão, né? Mas não receber as coisas com contrariedade. Então, acho que o que faz essa diferença da resistência tem a ver com a contrariedade, de se antagonizar com o que está vindo, né? O não acolhimento. Bel, olha só, eu vê se o teu telefone está no silencioso, porque tem um telefone que o meu tá naquele troço de não perturbar. Dá uma olhadinha, porque de vez em quando entra uma coisa, uma ligaçãozinha assim. A Patrícia dizendo que nos ouvir é ouvir sobre ela. Muitas pessoas, assim, coisas mais lindinhas, umas lindas, dizendo que como é bom nos ouvir, como é fortalecedor,
Lindo mesmo, Bel. Adores a alma transbordando de amor e gratidão. Essas lágrimas não cabem num só corpo. Por isso precisam, como um rio, irem em direção ao mar. Que Ao amor. mar que a Cris, ao mar que a Cris representa. Eu quero dizer o seguinte para nós. Quando a Bel diz não ter resistências, né? Eu digo acolher as resistências, porque eu tenho muitas resistências, eu tenho muita contrariedade, eu sou um bicho todo contrariado de um milhão de coisas. E aí não adianta fazer assim um propósito muito elevado, né? Que nem o Rodrigo falou, tu tá agitada? E eu não estou agitada! E caindo na risada, coisa. Eu estava agitadíssima. Então, assim, é importante que a gente acolha, né, o aparentemente nosso pior, porque é só no acolhimento do pior que ele melhora. Né? E aí eu acho que tem uma coisa que é bem importante, que tem que ver com o reconhecimento, Bel, da tua função na minha vida, né? Que a Bel, a gente estava pensando como é que a gente fazia os troços do online e que a gente disponibilizava. E a Bel fez uma defesa do A Vida Como Ela É, do para que botar o A Vida Como Ela É. E no final das contas, o A Vida saiu, o e-book saiu no dia do aniversário da Bel. E isso é bem legal, sabe? Que a gente resista. Né? Resistência não é uma coisa ruim, sempre. A resistência é muito importante. Né? Resistir, persistir. E, e eu me lembro que quando a gente começou a fazer as lives, a Bel sempre dizia para mim assim, bota um batom, solta teus cabelos, bota uma coisinha mais colorida. Esse projeto todo me pegou ainda deprimida, né? Depois da morte do meu pai, eu dou conta, hoje, passado tanto tempo, né? Meu pai faleceu em março de 2017, e eu, em 17, fiquei muito ruim. Em 18, eu ainda estava muito ruim. Em 19, eu ainda estava, né? Me convalescendo desse luto, né? Hoje eu me dou conta que eu falo muito no meu pai. A gente fez uma live, eu e o Gui Viegas, lá no Conversas com o Gui, lá no Instagram dele, que estava, para mim, foi lavar minha alma, assim. Porque foi uma conversa que a minha cara não apareceu, então eu fazia câmbio, que era a forma como a gente se comunicava no barco. Meu pai era velejador, né? E e aí eu falo muitas coisas dessa nossa história, né? E aí a Bel, cada vez que a Bel dizia, bota um batonzinho, eu me lembrava da minha avó, que a minha avó, a gente estava toda arrumada para passear, assim, e ela falava, não vai te arrumar, minha filha? Como assim, cara? Ela falou, né? Daí, batom, aí tá, pronto, batom e brinco, homenagem à minha avó Madalena. Então tem alguns detalhes do cuidado com a vida, né? A vida são detalhes, as grandes coisas, né? A gente ou não vê acontecer, ou elas são somatório de tantas pequenas coisas, né? Se a gente for aguardar o grande lance da vida, não deu. Então, esses detalhes da vida, essa miudalha da vida, esses menorinhos curativos, como a gente chama, né? Eles são absolutamente necessários, né? A gente disponibiliza aí no Instagram um material didático, que é esse aqui. Pede aí depois que a Bel envia, né? Pede para entrar no, se você está afim de receber nosso material, no lista de transmissão. E, e a gente, então, tem produzido bastante coisa, né? Nós temos também um grupo de apoio emocional, que é quintas-feiras, é um Drops da terapia. É quintas-feiras das 15h30 às 16h30, pela plataforma Zoom, tem 100 cadeiras a convidar todos os amigos e parentes. Eu digo isso porque a guerrilha da saúde, hoje eu me encontrei com o Rodrigo aqui, a gente está nesse isolamento, né? Eu propus para Cubas a gente fazer uma live sobre namoro em época de quarentena, né? De isolamento. E aí eu me olhei, fui cantar parabéns para minha amiga Patrícia, e eu estava com uma máscara, né? E a minha máscara tinha flores.
E eu pensei assim, a Flower Block, né? A coisa da guerrilha mesmo, assim, coisa estou lembrando da revolução dos cravos em Portugal, né? De atirar cravos, né? De botar o cravo, né? Na escopeta, né? As flores. E a gente está vivendo, né, Bel, um momento de muito tensionamento. O tensionamento ele vai aumentar e a curva está crescendo, né? A curva do corona está crescendo e ela vai esse tsunami, né? Ele também arrasta uma condição política do país, uma condição econômica, e é muito importante que a gente saiba quais são as nossas lutas, né? E que a gente humildemente reconheça qual é o nosso lugar histórico na vida. Né? Então, eu sou filha de 64, né? Sou uma gente que olha para o lado, fala baixinho, morro de medo de coisas de polícia, e escolhi que a minha guerrilha é a guerrilha da saúde emocional. Então, olhando para essa resistência que é necessário que a gente se ocupe, né? Eu olho assim, de vez em quando tem um texto maior, para ver se é alguma coisa que é para eu falar. E olhando para as nossas lutas, né, é importante que a gente escolha, né, quais são as nossas lutas. Né? Então, eu tenho uma militância de saúde, de guerrilha de saúde, que passa, por isso que a Bel disse, que é tornar a psicanálise, então, curação, a cura pela ação, uma caixinha de ferramentas que seja realmente útil, né? E para isso as cartas, né? As cartas nasceram, porque a Isabel adora cartas. Adoro, adoro, cara. Então, ela, nos nossos trabalhos, ela puxava as cartinhas dela e aqui já me dava um nojo, porque eu sou um bicho muito ciumento, né? E aí, o que então faz umas cartas do coração. E aí a pergunta, né? A pergunta para guiar. O professor Jorge diz que o meu sânscrito, quando eu começo a falar uns mozos, fico assim, né? Tem uma questão da linguagem erudita que ela é precisa. Né? Ela não deixa dúvidas de interpretação. Ela é pedagógica nesse sentido, ela conduz. Por outro lado, a maestria e a excelência está na simplicidade. Só que para ser simples, precisa ser muito bom, porque conseguir dizer um negócio exato e simples não é fácil, é simples. Isso requer muito trabalho, muito esforço. Então, esse lugar que a Isabel tem ocupado no Bororó Educação é um lugar de levar uma simplicidade de forma pedagógica, de forma lúdica, de forma poética, de forma artística. Isso é um lugar político, não é um lugar partidário. Tenho urticária de coisa de partidário, porque eu não quero perder nenhum interlocutor. Eu quero poder falar conosco, com a nossa alma, e que o maior número de pessoas possam nos ouvir. Eu, inclusive, tenho um grande apreço por falar com pessoas radicalmente opostas à minha ideologia. E isso não é porque eu gosto de sofrer, isso é porque eu sou teimosa. E aí eu gosto de ir falando que a pessoa vai concordando, que eu vou escolhendo como é que eu vou falando, e a pessoa vai concordando, concordando. E aí, quando a gente garrou uma certa amizade, eu digo um pouco mais. E aí a pessoa fica assim, como assim? Né? E aí eu faço uma defesa de que se a gente estava amiguinho até ali, quem sabe se a gente pode seguir mais um pouco de amiguinho. Então, eu acho, Bel, que tem um lugar da resistência, que é um lugar da fibra, é o lugar da coragem, é o lugar do vigor, é o lugar da disciplina, né?
E esse lugar, ele é necessário a temperança. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós como é que tem sido para ti manter alguns valores. E aí, muita atenção, gente. Nós somos fruto da nossa biografia. Então, nós temos traumas. Nós temos pessoas nas nossas vidas que representaram coisas que o encontro com elas foi exigente. E aí, quando aquilo se apresenta de novo, a pessoa ganha uma espécie de pavor com aquilo. E aí, muita calma nessa hora, respira nesse lugar, né, para integrar a biografia, desconstruir as memórias traumáticas para avançar. Né? Então, Isabel, eu te pergunto o seguinte: como é que é para ti reconhecer pontos de resistência? Você pode compartilhar conosco quais são esses pontos? E como que tu está administrando essa resistência de insistir, resistir, persistir? Meu Deus. Perguntinha de quinta série. Essa aí já é de segundo grau. Equação de química, segundo grau, Essa pré-vestibular. aí já é pro vestibular já. Ah, então, Cris, eu assim, eu percebo que a questão da resistência, assim, e da mudança para que a gente possa mudar coisas em nós. E aí fui, assim, para que eu pudesse mudar coisas em mim, eu precisei, eu preciso, e é a todo momento, né? Porque isso é a todo momento, lidar com a minha versão crítica e julgadora que fica aqui, uau, né? Então vem uma palavra e aí eu já fico assim que nem um bicho que que assim em movimento de alerta, né, para ver o que que vem, se eu consigo me acalmar ou se eu ataco, né? Então, esse processo assim de levar a saúde emocional e de levar essa linguagem para o mundo, né, tem a ver muito com essa desconstrução minha de me guardar, né, também, de guardar o que eu sinto, os meus sentimentos, o que tá se passando dentro de mim. Né? Então, quando eu ouço algumas coisas, sim, isso bate nas minhas memórias, nas minhas lembranças, em coisas que na minha vida, principalmente de infância, assim, não, naquele momento eu não conseguia olhar para aquilo com algo bom, né? Eu fazia muita resistência, então eu venho de uma família, assim, meu pai é uma pessoa que, que assim, tem a arte na vida dele, né? Então, eu sou filha de um artista, de uma pessoa que eu, desde criança, escutava Chopin, Beethoven, enfim, e ia para a Feira do Livro, né? E ouvia muitas coisas artísticas. E ao mesmo tempo que eu olhava para aquilo, eu olhava para um outro lado e para os meus colegas do colégio, outras crianças, e que não tinham acesso àquilo, né? E que por muitas vezes eu me sentia diferente em muitas coisas, né? E eu não queria me sentir diferente, eu queria fazer parte daquele grupo que não era tão artístico, tão filosófico, tão político, né? Eu queria fazer parte de um lugar mais, ao meu ver, mais leve, né? Então eu fui criando essas tensões na minha vida.
E aí, quando eu cheguei na Bororó e começamos a olhar para esse processo de levar, são livros poéticos, são livros artísticos, são livros filosóficos, né? E que conversam com a nossa alma. Eu também gosto muito de escrever, e desde criança eu escrevo, né? Então eu tenho vários textos que eu publico no Face, que eu vou escrevendo, então que fala de um lugar muito meu. Então eu também tenho essa poeta dentro de mim, né? E só que só não, eu ao mesmo tempo eu desejo estar em muitas tribos. Quando a gente começou o processo da Bororó, do coworking principalmente, então existe uma essência, né, do coworking que a gente foi conversando, assim, de que as pessoas que fossem atender aí no espaço tivessem assim essa essência de se olhar também, de saúde emocional, de se acompanhar emocionalmente, porque a gente entende que se eu, como terapeuta, eu quero atender alguém, né, seja a terapia que for, é necessário então que eu também me atenda, né? Então, se eu acho que eu posso guiar alguém, é necessário que eu também me sinta guiado, que a gente faça essa roda girar. E aí eu que fazia essas entrevistas com as pessoas, e eu sempre conversava, eu dizia para as pessoas, o que a gente deseja é criar uma essência, um grupo que esteja a serviço da saúde emocional. E, e não é que aqui vão trabalhar os eleitos, os escolhidos, não é isso, né? Então, assim, eu tenho muito isso dentro de mim, de levar cada vez mais para todas as pessoas. E aí, quando algumas situações eu faço essa resistência porque fico assim, então aqui só pode os filósofos, só pode os artistas, só pode os políticos, só pode esse ou aquele de esquerda ou de direita. E não, né? É estar aberto, é estar para o mundo, né? É estar a serviço do propósito de saúde emocional. E nesse lugar, todos são bem-vindos, né? Todas as pessoas são bem-vindas. Então, a questão de quando eu escuto política, né, também me dá uma urticária, né? Porque aí vem das minhas memórias que eu também não, eu tenho pavor desse negócio de política. Eu não gosto de política. Então, e aí necessitei ressignificar a política, a palavra política na minha vida, né? Então, assim, desse posicionamento político, que é a saúde emocional. Então, o tempo todo, esse universo, ele permeia, assim, comigo, no sentido de que eu quero que esse espaço chegue ao maior número de pessoas e todas as pessoas que possam acessar e que elas possam encontrar em, em si essa possibilidade de se transformar, que elas possam encontrar em si a sua melhor potência. Porque é tão lindo quando eu acompanho pessoas que chegam perdidas assim, com potências tão maravilhosas, e essas pessoas assim reconhecem em si o seu melhor e o seu pior, né? E a partir disso elas podem dar encaminhamentos nas suas vidas. Isso é tão maravilhoso, porque eu vim desse lugar, né? Eu me perdi de mim, né? Eu me perdi de mim. E para que eu pudesse encontrar em mim, né, me encontrar novamente, eu precisei cavocar muitas coisas. Então, isso é o que hoje me habilita a acompanhar pessoas nas suas caminhadas, porque eu fiz essa travessia, né? Eu fiz essa travessia e Bom, faço essa travessia o tempo todo, né?
É uma delícia te ouvir. Uma delícia. Eu fico assim, ai, assim, embevecida te ouvir. Teu tom de voz, o teu ritmo, a quantidade das coisas que tu oferece, elas têm um ritmo bom. Eu vi que a Durga entrou ali, passou a coisinha da Durga e eu quero poder Amor, compartilhar. A gente está indo para o fim. Eu quero fazer uma meditação e quero que dê tempo da gente se despedir. Tem aí no Instagram Isabel Silveira, né? Para as pessoas também poderem conversar contigo, poderem no solicitar Instagram aí. no Instagram é Bel Cris Silveira, no meu Ah, Instagram. tá. Bel Cris Bel Silveira. Cris. Isso. No Face é Isabel Silveira. Quando eu fui Aham. fazer o Instagram há muitos anos, eu não tinha mais Bel, não tinha mais Silveira, não tinha mais. E aí eu misturei que eu sou Isabel Cristina. Sim, que nós somos crises. Somos três crises. É a Cristiane Cubas, Cris Cubas, a Cristiane Ganzo, Cris Ganzo, e a Isabel Cristina, por sorte, Bel, para não dar muita confusão. Então a gente chama Cubas, a Cris e a Bel. E aí, quando eu vi a Durga ali, eu lembrei que a gente tem uma prática de um círculo que nós trabalhamos com essa metodologia. Quem coordena o círculo é a Durga Curtinaz, né, que é mediadora e advogada colaborativa e facilitadora, também do programa Germinar. E, E uma e a grande gente amiga faz nossa. e é um amor da minha vida. Eu sempre brinco que é bom conhecer a Durga quando o céu está de brigadeiro, e quando o céu vira uma tempestade, aquela correria, é bom ter o telefone dela o número já salvo no celular, porque é ali que a gente vai, né? Ontem eu lembrei que quando a minha irmã ligou dizendo que o pai tinha morrido, foi a primeira pessoa que eu liguei. E, enfim, para organizar os pensamentos, né? E a gente trabalha com esse círculo, então, de mediação, com a equipe aqui da Bororó, né? E também trabalhamos na Aldeia da Fraternidade. Eu quero poder fazer essa meditação Bel, Eu, mais alguma eu coisa que tu tem queira uma coisa que entrar? agora te ouvindo eu me lembrei assim do quanto é importante a gente permitir esses encontros nas nossas vidas, né? Então, de a gente abrir-se ao encontro com o outro, abrir-se a essas companhias seguras, o quanto é necessário, né? Então, tu e a Durga entraram na minha vida e eu entrei na vida de vocês, e no encontro com vocês eu fui transformando muitas coisas em mim, porque também encontrei esse porto seguro, né? Então, as amizades, os nossos amores, as pessoas que vão chegando e que nem sempre também nos dizem as melhores coisas. Então, eu e a Durga já nos pegamos várias vezes com muitas coisas e amo profundamente, nos amamos profundamente. Mas como é importante essa interlocução de verdade, né? Essa interlocução com entrega, com honestidade, com amorosidade. Então, é isso. Vamos lá, gurizada. A nossa meditação diz assim: quem quiser fecha os olhos, quem quiser fica com os olhos abertos para ver como é que eu vou guiando aqui a nossa meditação. E diz assim: sob o céu do acolhimento, acolho o sol do incontrolável e as diferentes fases da lua da responsabilidade pelo meu próprio cuidado. Acolhendo o sol do incontrolável, acolho seus raios de finitude, de regência da inconsciência, dos outros e do acaso. Na finitude, acolho que tudo é transitório. Na regência da inconsciência, acolho ela como minha guia. Nos outros, acolho que ninguém manda em ninguém. E no acaso, o acolho como grande mistério de tudo. Acolhendo as diferentes fases da lua, da minha responsabilidade, pelo meu próprio cuidado,
Acolho quando ela está cheia, minguante e, por sorte, crescente, me fazendo a pergunta quem eu sou frente aos fatos do meu viver. E na mão carrego uma colinha que pergunta assim: qual é meu desafio? Para responder essa colinha, eu percorro 5 movimentos de curação.